Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Você que está aí já nos ouvindo, você é muito bem-vindo. Fique à vontade, já compartilha esse podcast, porque hoje é uma noite muito especial, um momento único que o Senhor nos preparou. Estamos aqui com uma convidada muito especial, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, a pastora Josi, que hoje está aqui para testemunhar um pouco sobre a sua vida, tudo que Deus tem feito na sua vida, toda a sua trajetória com o Senhor. Temos a certeza que vai ser um momento muito especial, então, por favor, compartilhe essa live, mande para geral, mande para os seus amigos, a sua família, envie aí nos seus grupos, porque o que Deus vai fazer aqui hoje, através da vida da sua serva, o que Deus tem a nos entregar hoje, eu tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma maneira. O Senhor vai falar através da vida dela aqui, né? Poderosamente. Então, fique conosco aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai bradar hoje aqui para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Já aproveita, curta esse vídeo, você que tá aí já nos vendo aí, já curta esse vídeo aqui, essa live, esse podcast, esse programa, já começa aí, dá o seu dedo aí nessa curtida aí, ativa esse sininho, se inscreva nesse canal, você que tá nos assistindo e você ainda não é inscrito no canal aqui da Maravilha de Cristo Sede, se inscreva no canal aí, compartilha, ativa o sininho, compartilha com seus grupos do WhatsApp, manda aí para 2, 3 amigos, envia nos grupos aí, envia para geral aí, porque hoje o conteúdo tá fortíssimo. Hoje a gente vai ouvir aqui o testemunho da pastora Josi e ela vai contar aqui algo que eu tenho certeza que vai edificar e fazer você se fortalecer na fé. Então fica ligadinho, porque hoje o programa tá imperdível. Então fica com a gente aí até às 7, porque você vai ser impactado pelo poder de Deus. E hoje nós somos aqui o Firmados na Palavra. Temos essa programação aqui, nós somos o podcast de quarta aqui da Maravilha de Cristo. Temos também o podcast de terça até quinta. Terça, quarta e quinta nós temos podcast aqui da Maravilha de Cristo. Terça-feira nós temos aí o Bastidores de um Chamado, na direção do pastor Edson, na direção da pastora Bia. Esse casal abençoado, um forte abraço para vocês. Vocês são uma bênção. Na quarta-feira você fica com a gente aqui, sendo abençoado por Deus, recebendo conteúdo também, porque de quinta-feira tem a pastora Edneia, tá ali com o podcast abençoado, a pastora Edneia, a sua equipe, o podcast Nas Mãos de Deus. Então de terça a quinta você tem um compromisso aqui no canal Maravilha de Cristo, nos podcasts, também tem os cultos que também são transmitidos ao vivo. Os cultos são transmitidos ao vivo aí. Fica ligado, porque falando em culto, hoje tem culto, é a campanha de revelação, cura divina, é o culto de quarta-feira e estamos em campanha, então você não pode perder a campanha do grande livramento de Deus, um grande culto com o pastor Alexandre, que é um pastor que a gente considera um pastor fora da curva. Você vê coisas que na Bíblia está registrado e a gente vê que até os dias de hoje isso continua através do servo de Deus, uma bênção. Deus te abençoe, pastor Alexandre. Deus abençoe também por esse espaço de nos abrir aqui para transmitirmos aqui este podcast. Um forte abraço aí ao nosso pastor Alexandre. Então, se você está em casa, não fica aí disperso não, já começa a se arrumar, vai ouvindo o nosso podcast aí. Vem que o culto é 7h30 da noite, é daqui a pouquinho, se arruma, vem pra cá, porque a sua bênção tá aqui, viu? E vai rolar aí também na sua tela aí um QR Code aí. Você que pode, abençoe também essa obra. Nós somos a Igreja Maravilha de Cristo. A partir do momento que você oferta, você abençoa essa obra, você colabora para que o Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, ela possa chegar para mais pessoas. Então isso é muito importante também, a sua contribuição. E eu tenho certeza que Deus vai honrar muito forte a sua vida. Então, dados os avisos, estamos aqui perante pastora Josi, nós vamos fazer uma oração e ela vai começar aqui a contar a história de vida dela aqui. Fica ligado, porque vem coisa boa aí. Nessa oração já aproveitamos para apresentar a vida da Sara Camille, a sua mãe Adriana está pedindo oração pela vida da sua filha Sara Camille, que vai fazer um transplante de fígado. Então ela está pedindo que nós oramos, né, para que
Deus possa abençoar em nome de Jesus. Pode orar, mulher, vai lá. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós estamos aqui, Jesus, na Tua presença. Queremos Te agradecer porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia, meu Pai, tem nos alcançado todas as manhãs. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para Te ouvir, ó Pai. Pedimos a Tua presença neste lugar, Senhor, que esse podcast pode chegar em muitas vidas, ó Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa hora, Deus amado, que possa alcançar vida, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor fez na vida da Tua serva, que o Senhor possa fazer, ó Deus, na vida que estão, meu Pai, nos ouvindo nessa hora, o que vão ouvir depois, precisando de um socorro, precisando de uma saída, precisando de uma cura, de uma libertação, Pai, pedimos a Ti, Senhor, alcance, ó Deus, essas vidas, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite, possa alcançar muitas vidas, ó Pai. Pedimos a Ti também, Senhor, pela vida, Pai, dessa jovem que vai fazer esse transplante, Senhor. A Sara Camille, esteja com ela naquela sala de cirurgia, meu Pai. Ah, Senhor, conduza, meu Pai querido, esse momento, ó Pai. Ah, Senhor, dá a vitória, quebra as cadeias, joga por terra todo embaraço, todo laço, toda barreira. Senhor, pedimos a Ti, amado Espírito Santo, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Esteja naquela sala dando a vitória, Senhor, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Senhor, fica conosco, Jesus. Alcança, meu Pai, aquelas vidas que o Senhor já tem, meu Pai amado, em seu coração para alcançar, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Que toda barreira, todo impedimento, ó Pai, venha cair por terra, Senhor. Meu Deus, peço a Ti, continue abençoando a pastora Josi, Senhor. Meu Deus, que ela está aqui como instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas. Continue, ó Deus, providenciando, abençoando, capacitando. Continue com a Tua serva, Senhor, usando ela como o Senhor tem usado. E assim o Teu nome continuará sendo glorificado, ó Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Fique à vontade, pastora. Graças Deixa a Deus usar a sua vida. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui para glorificar e exaltar o nome dEle, porque é tudo sobre Ele, né? Sim. Agradecer aos meus amigos pela oportunidade, pelo convite. Evangelista Daniel, missionária Tatiane, são pessoas que eu amo e quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês terem me lançado esse convite, me dado essa oportunidade de glorificar o nome do Senhor, né? Porque eu creio que esse testemunho ao qual eu vou falar, o que Deus fez e o que Ele continua fazendo na minha vida, né? Eu creio que vai alcançar aí muitas vidas, muitos pais, né? Muitas mães que têm seus filhos aí envolvidos com droga, na marginalidade e muitas das vezes, às vezes não sabe nem como se comportar, né? E eu venho aqui nessa noite falar um pouquinho sobre do que Deus fez na minha vida, né? Porque eu tive um encontro com Deus muito cedo, né? Eu acho que eu tinha meus 16, 17 anos quando eu conheci a palavra de Deus, mas não me afirmei na presença do Senhor. Eu ia para a igreja apenas por ir, né? Mas não estava ali firme, forte na presença de Deus. E esse é como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Esse é o erro, né, de nós cristãos quando aceitamos Jesus, quando temos um encontro com Deus, de não se afirmar, não procurar ali se afirmar verdadeiramente, ter um encontro verdadeiro com Deus, né? Porque quando você está na igreja, mas você não procura ter esse encontro verdadeiro com Deus,
de dar lugar, de renunciar às coisas do mundo, aí você se torna alvo fácil de Satanás, né? E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu estava na igreja, mas brincava de estar na igreja. Então, por conta disso, eu fui alvo fácil do diabo, né? O diabo ali começou a mandar amizades, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: amizades não influencia e muito. E muito, e como influencia, viu? Nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente se mistura, com quem a gente coloca do nosso lado, porque eu não tive esse cuidado e acabei colocando muitas pessoas erradas do meu lado. E quando eu pude perceber que essas pessoas estavam do meu lado apenas para me levar para fazer coisas erradas para o outro lado do mundão, já era tarde demais. Por quê? Porque eu já estava envolvida com a maconha, né? Eu comecei com a maconha e quando a gente começa, a gente acha que é apenas um cigarro, né? Nós tá ali na balada, vamos fumar, né? A hora eu tinha assim comigo, né? A hora que eu quiser parar isso, eu paro, né? E eu acho que muitos jovens se enganam com isso. Acha que tem o controle, né? Acha que tem um controle, né? De, eu vou usar, mas só quando eu estiver perto dos meus amigos para não me chamarem de careta, né? Isso, aquilo, outro, mas quando eu quiser eu paro. Então eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu falei que quando eu quiser eu paro isso, né? E não é bem assim, né? A droga, o nome já está dizendo, é uma droga, né? Então, você começa ali pela maconha e chega um determinado tempo que o teu corpo já está tão aviciado com aquilo que aquela maconha ela não faz mais efeito. E aí você já quer usar outra coisa mais forte. Porque é assim que acontece com o usuário de droga. Sim. Né? E comigo não foi diferente. Eu comecei pela maconha, depois de alguns meses já percebia que aquela maconha já não fazia mais aquele efeito que fazia no começo. Fui para cocaína, né? Comecei a usar a cocaína e chegou um tempo também que a cocaína já não fazia mais tanto efeito. E aí foi quando começou a misturada, né? Cocaína, loló, lança-perfume, aquelas misturadas todas. Porque o meu corpo já estava viciado com a droga. A senhora tinha quantos anos, pastora? Quando a senhora se envolveu com as drogas? Quando eu me envolvi com as drogas, eu tinha já meus 18 anos. 18 anos. Né? Quando eu tive meu encontro com Deus, eu tinha entre meus 16 e 17 anos. Então a senhora já tinha... Sim, eu já tinha conhecimento. Eu fui para a igreja... o meu primeiro encontro, assim, evangélico, que eu digo, de entrar numa igreja evangélica, foi na Universal. Foi através de uma obreira, né, que era muito minha amiga, e ela me convidava muito, muito, muito para ir. E eu fui. Quando fui, me apaixonei por aquele lugar. Me apaixonei por aquele lugar. Só que eu também tinha minhas amizades do mundão, né? E pelo fato de eu não me afirmar ali com Deus, o mundo acabou me tirando de dentro da igreja, né? Porque esse é o erro do cristão, né? Como eu já falei no começo. Se você não se afirma verdadeiramente com Deus, o mundo te passa ali uma rasteira e ele te puxa mesmo pro mundão e quando você vê, você já tá lá. E você passou a entrar nas drogas a partir disso? Isso, quando eu tinha 18 anos. Eu já tinha 18 anos, eu já era maior de idade. Eu lembro como hoje, né? Eu tinha acabado de fazer meus 18 anos. E aí essas minhas amizades do mundão fizeram uma festa surpresa. E essa festa foi oferecido tudo que você possa imaginar de droga, né? Porque as minhas amizades usavam. E eu sabia disso. A senhora era rodeada de pessoas Sim, eu sabia que todos eles eram usuários de droga, né? Mas eu queria estar naquele meio. Eu não tinha o desejo de usar,
Eu não tinha, mas eu tinha o desejo de estar ali no meio deles para mostrar. Para ser validado por eles, você acabou entendeu? indo no embalo deles, né? Exatamente. O que, na verdade, é um problema de muitos jovens, né? Exatamente. Às vezes, para querer se enquadrar naquele grupinho, acaba fazendo, às vezes até o que não gosta, mas faz só. Exatamente, porque eles empurram a gente para fazer, né? Por isso que eu falo que a amizade, ela influencia e muito. A amizade, ela influencia e muito. Porque nessa festa... Aí, não, é tua festa, vai, usa, deixa de ser careta, aquela coisa, né? Ah, é um cigarro. E assim, eu já tinha comentado com alguma dessas pessoas que eu tinha colocado meu primeiro cigarro mesmo, normal, na boca com 9 anos de idade. Meu Deus. Eu fui influenciada pelo meu pai. Eu comecei a fumar cigarro. E não era esse cigarro que é comprado hoje em dia no maço, não. Era aquele cigarro de rolo, sabe? Lá no Nordeste da Fumo de Paraíba. corda que Isso, fala. fumo de corda. Que eles compravam aquele rolão, aí cortava, aí pegava aquele papel de seda, enrolava, né? Então eu, com 9 anos de idade, meu pai me deu esse cigarro para fumar. Então eu já tinha comentado isso com eles, né? Não, eu já sei o gosto do cigarro, né? Porque eu, com 9 anos eu comecei a fumar tudo, né? E aí eles começaram a me influenciar com aquilo. E isso tudo aconteceu aonde? Na Paraíba. Tudo isso lá na Paraíba. Foi tudo isso na Paraíba. Quando eu vim aqui para São Paulo com 23 anos, eu já estava... totalmente já envolvida, já com as coisas erradas, com tudo, né? E então esse meu início de droga começou tudo lá na Paraíba, né? E aí eu lembro que nessa festa eu usei o cigarro da maconha. Para mim, de início, não teve muita diferença do cigarro de rolo, de corda que eu comecei a usar, influenciada pelo meu pai. Eu falei, nossa, que diferença tem? Só o cheiro, né? Que é forte, né? Um cheiro muito forte, chama a atenção de todo mundo. A sua roupa fica impregnada ali com aquele cheiro daquela maconha, né? Então, assim, no início eu achei que era uma coisa tão normal. Eu falei, nossa, né? O povo... fala tanto de droga, disso, daquilo, outro, mas para mim não tem diferença nenhuma, né? Mas a diferença eu fui vendo depois, né? Porque aí você usa um cigarro e aí depois você tem o desejo de ir lá fumar outro, e quando você vê, você tá viciada naquilo, você não consegue mais parar aquilo, não consegue, né? Ainda hoje eu me deparo com um jovem que fala assim para mim, tia, eu paro quando eu quiser. Você não para quando você quiser. O viciado, geralmente, ele tem esse costume de falar isso, né? Exatamente. Eu paro quando eu quiser, eu que controlo, mas controlo. Não, eu fumo porque eu quero, sabe? É social. Acha que controla. Eu né? controlo, eu uso. Não é isso. É uma ilusão muito grande de quem está começando a usar as drogas, achando que tem controle dela. Gente, não tem controle da droga. E principalmente se você, como é que eles chamam? Se você for dependente químico. Se o teu organismo se acostumar 100% com ela, aí não tem como você parar. Só quem te tira é Deus. E eu comecei a ver isso, que eu passei de uma usuária de droga para uma dependente química, porque eu não tinha mais força. Quanto tempo, pastora, mais ou menos, de quando a senhora começou a fumar maconha a chegar às drogas mais fortes e perceber que a senhora já era uma dependente? Tati, eu lembro que eu fiquei na maconha por pouco tempo, por 3 meses. Uau, já passou para as coisas mais fortes. Já passei para cocaína, né? É isso que eu tô falando para vocês. A gente não tem controle da droga. Eu fumei um cigarro de maconha e com 3 meses eu já vi que a maconha já não fazia mais efeito no meu organismo. Né? Então, assim, foi muito rápido. A minha dependência da droga foi muito rápida. E então, com 3 meses, eu já estava na cocaína.
Meu Deus. Eu já estava experimentando a cocaína. E aí, quando eu comecei a fumar a maconha, jamais na minha cabeça passava de eu me envolver com outras drogas. Para mim era só o cigarro da maconha e pronto. Sim. Jamais imaginava, né? E é aí onde muitos se enganam, né? E com 3 meses eu já estava na cocaína. Então, quando eu comecei a usar a cocaína, aí eu falava assim comigo, né? Eu via aquelas outras pessoas ali com aqueles frasquinhos ali se acabando, cheirando aquilo. E eu dizia, o que é aquilo? Aí é lança-perfume, né? E eu via a loucura que a pessoa fazia. Aí eu pensava comigo, né? Eu falava, eu jamais vou chegar nisso não. Vou ficar só aqui na cocaína mesmo, né? Só que é ilusão. A droga, ela é uma ilusão. E quando eu me deparei, eu já estava também no lança-perfume. Eu já estava misturando tudo. Ao mesmo tempo que eu cheirava a cocaína, eu cheirava o lança-perfume. Era uma loucura mesmo. E o ponto crucial da minha vida foi quando todas essas drogas já não faziam mais efeito e eu caí no crack. Porque o crack, eu digo isso porque eu vivi isso. O crack, ele é o término de vida de qualquer usuário de droga. Pode-se dizer, então, que seria o estágio final... Isso, o estágio final de vida de um usuário de droga. É o crack, né? Hoje tá aí essa tal de K9, né? Tem essa tal de K9 e eu já procurei saber, já procurei ver, porque eu vejo os meninos lá usando, né? E ela tem o mesmo efeito do crack. As pessoas falam, é uma droga devastadora, que pior do que o crack. Ela não é pior, ela é igual. Ela tem o mesmo efeito, ela faz a mesma loucura, ela cria a mesma dependência. Porque assim, por que eu falo que é o estágio final de um dependente químico, como eu era? Eu era uma dependente química. Porque enquanto eu usava maconha, enquanto eu estava na farinha, né? Que eles chamam de farinha, que é a cocaína, né? Eu tinha uma vida normal. Eu trabalhava, entendeu? Eu tinha uma vida normal. Só que quando eu passei pro crack, eu fui morar na rua. Eu já não tive mais vida normal. Eu esqueci de mim. A gente esquece da gente. Eu vejo esses pais aí indo nas Cracolândia, atrás dos seus filhos, e eles saem correndo, desesperados, porque não quer... Gente, eles nem conhecem. Eles nem sabem que são os pais deles. Eles não têm noção. Porque a gente não tem noção, a gente esquece da gente. Se uma pessoa chegar em você e disser assim, como é seu nome? Você não lembra de mais nada. Você não sabe nem teu nome. Você se joga ali, você sabe, é o estágio final mesmo do usuário de droga, é o crack. O que né? começou com uma diversão. Exatamente. Diversão o que começou aspas, com uma né? diversão entre aspas, né? Acabou virando uma perca de identidade. Para poder fazer parte ali daquele grupinho de amigos, para não ser chamada de careta, disso, daquilo outro. Achando eu que eu tinha controle de tudo, né? E aí foi quando eu tive que trazer o meu sobrinho aqui para São Paulo para entregar para a mãe dele, né? E porque, na verdade, a minha entrada no crack foi aqui dentro de São Paulo. Foi aqui dentro, porque quando eu cheguei, eu já cheguei querendo procurar. Eu já queria saber aonde que tinha... aonde que eu podia procurar essas coisas. Só que assim, a minha irmã e meu cunhado eram tudo evangélico, eram tudo da igreja. Eles nem sabiam onde que existiam essas coisas, né? E eles também não sabiam que eu era usuária, né? Porque até então ninguém sabia. E quando eu cheguei aqui dentro de São Paulo, eu já procurei, queria saber aonde que eu encontrava essas coisas, tudo, né? Mas eu queria saber, mas sem que
ninguém aonde eu morava soubesse. Achando que ainda estava no controle Exatamente. de tudo. Eu não queria que ninguém soubesse que eu era uma usuária. Mas eu ali querendo fazer amizade com um, com outro, porque eu queria saber. E ali eu vi a dificuldade de eu acabar descobrindo aonde que eu encontraria essas coisas, né? Aí eu parei assim, eu falei, quer saber? Vou voltar para a igreja, é o único jeito, vou me afirmar, porque eu cheguei aqui dizendo que sou crente, né? Então eu tenho que ir para a igreja, né? Só que eu não queria ir para a igreja. Aí minha irmã dizia, hoje vai... Não, mas eu não quero ir para sua igreja, não, eu quero encontrar uma universal, né? Mas isso aí era tudo... Conversa, era porque eu não queria mesmo mais nada de igreja, né? E acabei indo, né? Acabei indo com a minha irmã para a igreja. Era Avivamento Bíblico, né? O nome do ministério. Mas também não me afirmei lá, não. Não me afirmei lá de jeito nenhum. Era um pé dentro da igreja e outro pé no mundão. Não queria saber nada com Deus, não. Meu negócio era droga, era mundo, né? Comecei a trabalhar. Aí nesse meu trabalho foi onde eu conheci pessoas também que eram usuária e que moravam aqui em São Mateus. Aí eu me envolvi, vim para casa dessa pessoa, aí fui para as baladas com ela, aí conheci traficante, conheci usuário e aí quando vieram me oferecer a droga, aí eu já falei que eu não queria saber de cocaína, eu não queria saber de maconha, eu já queria saber de uma droga forte. Aí, como assim? Aí foi onde eu entrei e já fui procurar o crack. Aí, que droga forte que você fala? Eu falei, eu quero usar o crack. Aí foi quando eu comecei a usar crack. E aí, quando eu comecei a usar o crack, a primeira coisa que eu fiz foi sair dentro da casa da minha irmã, que eu ainda morava com ela. Foi sair dentro da casa da minha irmã. E aí fui... já conhecia essas alturas, já conhecia várias pessoas. Aí fui morar numa pensão no Brás. E aí, quando eu cheguei nessa pensão no Brás, aí comecei a fazer conhecimento com um, conhecimento com outro. E eu tinha uma inteligência, eu tinha um domínio, assim, para comandar, para dar ordem, sabe? Que hoje eu vejo que era coisa do mal mesmo, querendo me socar cada vez mais lá dentro. E aí, quando eu me vi, eu já estava comandando uma biqueira. Eu já estava sendo traficante, eu já estava comandando. Quem dava ordem ali dentro era eu. Eu que mandava em tudo e eles me obedeciam. E eu parava e olhava assim, eu dizia, caramba, olha onde eu cheguei, né? Eu já estou tomando conta, eu já estou dominando, né? Se sentindo orgulhosa. Nossa, meu Deus do céu, né? Vendo todo olha mundo que o ali, inimigo faz, né? vendo ali todo mundo me obedecendo ali, tudo. E ali foi o meu ponto assim que, meu Deus do céu. Porque ali quando você começa a ter essas autoridades dentro do tráfico, você começa a conhecer outras pessoas que também têm a mesma autoridade que você, né? Uhum. E talvez até mais autoridade do que você. E ali eu comecei a conhecer pessoas que, meu Deus do céu, de alto escalão do tráfico. E tinha hora que eu parava assim, eu falava, meu Deus, onde que eu vou parar com isso? Aonde que eu vou parar com isso? Porque aonde eu morava, amanhecia o dia, era 10 pessoas mortas assim na minha porta. Eles matavam 10, 20, 30 e deixavam uns 50 escondidos para matar no outro dia. E chegou uma hora que eu comecei a olhar assim, eu disse, meu Deus, aonde que eu estou me envolvendo? Aonde que eu vou parar com isso?
Porque tinha uma hora que eu tinha, assim, umas noções. Eu parava assim, começava a lembrar do meu tempo na igreja, né? E começava a lembrar das promessas que Deus tinha feito na minha vida, que Deus ia me dar um ministério para me cuidar, que Deus ia me tirar do aluguel, que Deus ia me dar uma casa própria. Então eu parava assim, tinha hora que eu parava para pensar nisso tudo. Mas logo esquecia e voltava. Só que logo esquecia, porque não dava, sabe? Tava envolvido em muita coisa errada, sabe? Com pessoas perigosas. Então, mesmo que você não quisesse, você tinha que mostrar que você também era do mal, que você também era perigosa, que se não te obedecesse, que você também mandava matar, que você também mandava fazer. Mas no fundo, eu tinha esse temor. E eu falava assim para Deus, eu falava, Senhor, não deixa nunca eu ser mandante para tirar a vida de alguém. Não deixa, meu Pai, pelo amor de Deus, não deixa. Então eu tinha esse temor comigo, né? E pela misericórdia do Senhor, Deus nunca permitiu. Olha. Deus nunca permitiu dar ordem para bater em ninguém, para tirar a vida de ninguém, para maltratar ninguém. Eu acho que eu mostrava assim um nível de maldade tão grande, de ruindade tão grande, que eles tinham tanto medo que me obedeciam. E ali eu via, por mais de errado que fosse tudo aquilo, mas eu via que era a mão de Deus. Porque eu pensava assim, eu falava, meu Deus, o Senhor está fazendo eles terem medo de mim, para me obedecer, para não ser preciso eu mandar fazer algum mal contra eles. Eu enxergava dessa forma, né? E ali, aquelas pessoas que estavam ali do meu lado, e aí foi saindo um, foi morrendo o outro, foi matando o outro, e aquela coisa toda. E chegou num ponto que eu não tinha mais confiança nas pessoas que estavam mais do meu lado. Porque é uma sujeira, né? E assim, por mais sujeira que seja, mas para você estar no topo, você tem que ter pessoas que eles chamam de seu braço direito, seu braço esquerdo, sua perna, isso, aquilo outro, a sua cabeça, isso. Então é o quê? Pessoas que você confia, pessoas que você sabe que se chegar alguém ali para te matar, coloca na tua frente e morre por você. E eu fui perdendo essas pessoas. E esse mundo é um mundo muito cruel. É um mundo muito triste. Porque ao mesmo tempo que você acha que você tem parceiros, como eles falam, né? Você tem pessoas ali que mesmo que esteja ali envolvida com você, mas é pessoas ali que tá ali querendo seu lugar, só esperando ali uma falhazinha tua para, se necessário for, também te queimar ali e te colocar debaixo do chão, né? Debaixo de 7 palmos no chão. Ali eles matam até a própria mãe, o próprio pai, né? Tem uma história aí de batismo, disso, daquilo outro, que eu pedia muito a Deus para que Deus nunca deixasse eu chegar às minhas mãos de mandar alguém. Para você entrar na facção, você tem que fazer batismo disso, batismo daquilo, porque é para tirar a vida, né? E geralmente esses batismos era para tirar a vida de policiais, de pai de família. E eu tinha isso no meu coração, que eu não queria aquilo para mim. E quando eu comecei a ver isso, eu comecei a ver que já estava tudo errado. Falei, não, como que pode eu estar num mundo desse e ter esse temor, ter esse medo de não querer que faça nada de ruim com ninguém? Falei, não, estou no lugar errado. É porque, na verdade, Deus já tinha uma obra, né, Sim, pastora? Sim. O inimigo, ele sempre te cercou desde criança, Sim. a te levar para esse lado de vícios, de droga, né? Inconscientemente, vamos pensar assim, usando até o seu pai, né? Para te já conduzir ao caminho do vício.
né? Exatamente. Até o ponto que a senhora foi experimentando, né? Como a senhora falou, experimentei a maconha, como era a mesma sensação que aquele fumo, aquele cigarro, isso. porque era tão forte como, né? Isso. Então ali o inimigo mesmo, né? Aquele espírito do vício já induzindo a senhora a querer algo mais forte, a querer algo mais, né? Para suprir o desejo ali do corpo. Até o momento que a senhora se deparou numa situação que nem imaginava que ia chegar ali comandando, fazendo, acontecendo. Mas aí, quando a senhora parou para pensar em tudo que estava ali ao seu redor e não era aquilo que a senhora queria, como que foi caindo em si? Como o filho pródigo, né? Caiu em si, né? Ponto de virada, né? Como que foi esse momento? Então, é que eu tava falando, né? Eu comecei a perceber que ali não era meu lugar. Sim. Eu falei, não, aqui não é meu lugar. Eu preciso sair fora disso, eu preciso, né, cair fora daqui. Só que eu sabia de muita coisa. E eu já tinha visto muitas pessoas morrerem. Porque sabiam demais. Porque o entrar é fácil, nós Sim. sabemos disso, né? Que o Entrar entrar é uma no crime é uma meu facilidade, Deus do entrar céu. na droga, qualquer tipo de vício é Nossa, muito meu fácil. Deus do céu, Só que o problema é o sair. sair, né? O problema sair que é o você sair. complicado, né? E esse foi o problema, porque quando eu comecei a perceber que ali não era meu lugar, que eu tinha que sair fora dali. E como sair fora dali sem demonstrar para eles que eu estava temendo alguma coisa, que eu estava com medo de alguma coisa. E ali foi quando eu comecei a falar para Deus. Eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor existe. Porque eu já estive dentro de uma igreja e eu sei que o Senhor existe. E eu preciso sair desse lugar. Eu não posso permanecer mais aqui. Nessa altura a senhora era o chefe da boca lá, né? Chefe da boca. Ali na rua do Hipódromo. Eu era dona daquela biqueira ali da rua do Hipódromo, ali do Brás. É uma das piores biqueiras que tem ali no Brás. É a rua do Hipódromo. Quem conhece sabe quem é aquele lugar. O diabo me levou assim pro pior lugar mesmo. Eu acho que na cabeça dele ele pensou, daqui ela só sai do caixão. Mas mal sabia ele os planos que Deus tinha na minha vida, né? Nem eu mesma sabia. E aí eu comecei a dizer para Deus, a minha conversa era só com Deus, eu não confiava em mais ninguém. Meu negócio era só com Deus. Senhor, eu não quero ficar mais aqui, eu quero sair desse lugar. E aí eu comecei a ouvir umas conversas, umas histórias de que, mas por que fulano perdeu o poder, a hierarquia dentro na biqueira e tal? Porque se envolveu com droga. Porque começou a também usar droga. Porque assim, o traficante, o que comanda ali a biqueira, o dono, ele não pode usar droga. O negócio dele ali é só vender. Ser usuário, ele não pode. Aí eu pus assim na minha cabeça, aí eu falei, então eu vou voltar a usar droga. Olha. Porque aí eu usando droga, eles vão me colocar pra fora daqui, né? Aí foi quando eu me aprofundei no crack. Fui pro crack mesmo. E aí quando viram que eu já não tinha mais noção, comando de nada, manda essa maluca sumir daqui, tira ela daqui, porque senão a gente mata ela. E aí me jogaram fora do comando. E aí outros assumiram o comando. E aí eu já como usuária, já na rua, eu não queria ficar naquele lugar. Eu queria sair fora também ali da rua do Hipódromo. E aí acabei conhecendo pessoas moradoras de rua também. E fui parar na Praça da Sé. E foi lá na Praça da Sé onde eu fiquei por 8 anos. Como usuária de crack. Meu Deus. Foi ali, na Praça Morando da Sé. na rua mesmo. Morando na rua 8 mesmo. anos, pastor. Totalmente na rua mesmo, totalmente na rua. 8 anos, totalmente na rua. E aí,
Não tinha noção de nada, de nada, de nada mesmo. Só que quando Deus ele tem ele tem plano na nossa vida e ele tem promessa, ele faz, né? Uhum. E ali sempre passava uma jovem, o nome dela era Carla. Nunca mais eu tive contato com ela. E ela sempre passava ali e eu percebia que ela me olhava com um olhar diferente. Era diferente o olhar dela para mim. Não era que nem os outros. Julgando, né? Os outros tinham até medo de passar perto de mim, né? E eu vou falar uma coisa, irmã, e eu não tiro a razão deles, não, porque o usuário de crack, quando ele se joga mesmo na rua, morador de rua, eles estão ali para qualquer coisa. Uhum. Eles estão ali para qualquer coisa. Só que essa menina, eu percebia que ela olhava para mim com um olhar diferente. O olhar de Cristo. Né? Ela olhava para mim com um olhar diferente. E aí ela passava, me trazia marmita, sentava, conversava comigo. E aí depois de um bom tempo ela disse: vem morar comigo. Vem morar comigo. Aí eu falei para ela, nossa, mas você nem me conhece, você tem coragem de me levar para dentro da sua casa? Ela disse, eu quero levar você para morar comigo. Você quer ir morar comigo? Aí eu já estava cansada daquela vida, já estava exausta, tudo. Eu falei, eu vou morar com tu. Aí fui morar com ela, né? Aí quando eu conto esse meu testemunho, as pessoas dizem assim, nossa, pastora, aí quando tu foi morar com essa tua amiga, tu abraçou, tu voltou para Jesus e pronto. Eu falei, que nada. Continuei no mundão fazendo coisa errada. Não era mais traficante, mas continuei como usuária. Indo para as baladas, conhecendo pessoas erradas, tudo, né? E aí eu lembro que uma vez... Esse seria um bom tema. Eu lembro que uma vez era mais ou menos quando a gente ia para as baladas, a gente não queria pagar. Então, depois da meia-noite, você entrava de graça nos clubes, né? Nas baladas, né? E aí a gente sempre saía de casa meia-noite, 1h da manhã, para poder ir para as baladas. E eu lembro que uma vez a gente vinha vindo, né? A gente tava numa turma, que a gente só andava numa turma. E aí vinha vindo um moço todo engravatado, todo, né? E aquele moço andando rápido, com a Bíblia na mão, andando rápido para acompanhar a gente. E como as meninas que andavam comigo já sabiam quem eu tinha sido, né? Ai, meu Deus do céu, será que é algum traficante que foi adversário teu naquela época e agora sabe onde tu tá e tá vindo para te matar, que não sei o quê. Daí ficava todo mundo apavorado, todo mundo com medo. Só que eu olhava para aquele moço e eu sentia que aquele moço tinha algo de Deus para passar para mim. E aí eu falei, vamos parar, vamos esperar ele acompanhar a gente. E aí aquele moço acompanhou e aí ele chegou perto de mim e disse assim para mim, eu não sei tu quem és, mas o Deus que eu sirvo te conhece. E fala assim para ti, volta enquanto há tempo. Ah, glória. Volta enquanto há tempo. E ali eu chorava quando eu escutava essas coisas, mas não dava ouvido. Entrava no ouvido e saía no outro. Ia-me embora para balada. Quando foi outra vez, eu ia saindo de casa para balada e aí eu encontrei um irmão que vinha vindo da igreja, bem de frente à minha casa. Aí ele falou assim, jovem, volta para Jesus enquanto há tempo, viu? Aí eu falei assim para ele, na zombaria mesmo, que eu não vou mentir, não vou dizer que não foi na zombaria. Assim, de frente à minha casa tinha uma casa do norte. Imenso salão, imenso. Aí eu falei assim para ele, moço, no dia que Deus trouxer uma igreja bem para pertinho da minha casa, porque as igrejas aqui são muito longe, né? Por exemplo, se Deus transforma essa casa do norte aqui numa igreja, aí eu volto para a presença de Deus, zombando. Uma semana depois, eu vou chegando, tá lá a placa. Em breve, igreja Deus é amor.
Irmãos, eu caí no chão, as forças das minhas pernas faltou. Eu caí no chão. Aí ali uma voz falou assim pra mim, e agora, você volta? Se não voltar depois dessa... Aí eu falei, Jesus, eu não acredito. Aí muitos perguntam pra mim, nossa, pastora, na inauguração, tu foi a primeira a estar lá dentro, né? Que nada. Continuei no mundão, fazendo coisa errada. Aí uma vez, irmãos, eu fui para um outro baile, uma outra festa, que ali para mim foi o ponto final. E eu estava dentro de um salão de baile, forró. E entrou um rapaz. E aquele rapaz todo no terno, muito bem arrumado, com a Bíblia na mão. E quando eu olhei assim, eu falei, não, imagina. Esse rapaz não vai vir aqui falar comigo não, porque não é possível. E ele foi falar comigo. E ele chegou ali e disse, olha, Deus manda dizer assim para você, saia daqui agora. Deus que marca encontros, né? Saia daqui agora, porque Satanás armou a tua morte aqui. Meu Deus. Ali, irmão, quando esse rapaz falou isso, ali, nossa, aquilo ali para mim foi o fim. Eu levantei dali, saí, vim embora para casa. E eu lembro como hoje, que quando eu ia chegando em casa, era mais ou menos uns 40 minutos depois que eu tinha saído ali daquele salão. Naquela época tinha um aparelhozinho que se chamava bip. E as pessoas mandavam mensagem para aquele aparelhozinho e você recebia. E eu tinha um aparelhozinho daquele, né? E eu lembro que quando eu ia descendo do táxi, aquele aparelhozinho tocou. E aí eu peguei aquele aparelhozinho e era uma das minhas amigas que tinha ficado no baile. E ela disse, tu já tá em casa? Eu falei, acabei de chegar. Aí ela disse, você não sabe o que aconteceu aqui. Aí eu falei, mulher, o que aconteceu? Ela disse, com 5 minutos depois que tu saiu, entrou aqui mais de 50 pessoas armadas. Vieram aqui pro final onde a gente estava sentado, atrás de um cara. Matou mais de 17 pessoas. E se a gente tivesse lá, com certeza a gente teria morrido. Irmão, saiu no Jornal Nacional, saiu no SBT, saiu na Record. Foi uma coisa terrível. Foram 17 mortes. E se eu não tivesse obedecido a voz de Deus ali, com certeza uma daquelas mortes teria sido eu. E ali, irmãos, eu disse, pronto. Chega. Chega. Aí falei para essa minha amiga, falei para ela, eu falei, eu não quero mais saber disso. Se tu quiser continuar indo para as baladas, tu vai, mas eu não quero mais saber disso de jeito nenhum. Eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a presença do Senhor, né? E essa minha colega, ela namorava um policial. A gente trabalhava num restaurante, ali no metrô Belém. A gente trabalhava. Ela que me colocou lá. E aí ela namorava um policial. E toda vez, quando ela saía do restaurante, 3 e pouco da manhã, esse policial vinha trazer ela em casa. E aonde a gente morava também era uma biqueira. E aí começaram a chegar falando para ela, né, olha, fala para ela não trazer esse policial aqui não, porque a hora que ela chega é a hora do movimento, tal. Então fala para ela não trazer esse policial aqui não. Eu dei o recado para ela, mas ela continuou trazendo. Quando foi um belo dia, era a minha folga e a folga dela. E era mais ou menos umas 2 e pouco da manhã. Tava a gente tudo dormindo. E eu vi que foi Deus que me acordou ali. Eu acordei agoniada. E aí levantei, quando eu levantei eu vi umas conversas lá embaixo, né? Embaixo da casa onde a gente morava. E aí eu vi umas conversas. Aí eu fui na janela para mim ver do que se tratava. E quando eu olhei ali para baixo, ali para aquela janela, tinha mais ou menos uns 50 homens. Não tinha um que não tivesse arma na mão. Todos estavam armados. E a conversa deles era assim: a gente entra, tira a loira para fora e leva ela e mata ela, mas não mata aqui, mata longe daqui.
Aí outros diziam assim, não, a gente mata as duas. E vamos matar as duas lá dentro onde elas estão morando. Que era uma pensão onde a gente estava morando. A gente mata as duas lá dentro, porque a gente não pode deixar testemunha. Aí outros diziam, não, mas a Morena não dá problema, a Morena é gente fina, a Morena já foi também da pegada, a Morena também entende tudo, tal, ela não vai fazer nada contra nós, que não sei o quê. E ali houve essa desavença. Uma parte queria matar nós duas e outra parte queria matar só a minha amiga. E ali eu vi que foi o próprio Deus que fez com que essa desavença acontecesse entre eles, para que a gente tivesse a oportunidade de correr dali, de sair dali dentro daquele quarto. E isso a gente fez, só que a gente correu de lá dentro do quarto, só que só tinha uma saída, que era a saída que era onde eles estavam da pensão. E aí eu falei, nós vamos correr para onde? Falei, eles vão entrar e eles vão matar a gente. Aí eu falei assim, vamos correr pro banheiro, né? Vamos correr pro banheiro. Ela ainda falou assim, vamos bater na porta do quarto de alguém aqui, porque, se eu não me engano, parece que eram 14 quartos que tinha nessa pensão. E aí eu falei para ela, você é louca? Se a gente se esconde dentro da casa de qualquer um deles, eles matam também eles. Não é só nós, mata também. Falei, não. Falei, vamos se esconder dentro do banheiro. E nisso ela já estava no telefone ligando pro namorado dela, contando o que estava acontecendo. Que era para ele vir correndo, né? E aí a gente entrou dentro do banheiro. E aí os banheiros, o banheiro tinha... Cada pessoa tinha seu armário para guardar suas coisas. Quando você fosse... precisar tomar seu banho, para não ter que levar sabonete, aquele, como é que fala? Roupão, essas coisas todas, né? Deixava tudo guardado lá dentro do armário. Aí eu falei para ela, eu falei, vamos se esconder aqui dentro. Tu se esconde dentro do teu, que eu se escondo dentro do meu. E aí a gente abriu, né? Tiramos aquela partezinha, soltamos lá e se escondemos lá dentro. Só que o armário, ele só fechava por fora. E por dentro você tinha que segurar. E eu tremia até a bola dos olhos. Eu não conseguia segurar a porta do armário. Deus. Eu tremia. Eu acho que eu tremia tanto ali que eu acho que até meu armário balançava. Para finalizar. Eles entraram, arrombaram tudo lá na casa lá. Só que quando perceberam que a gente não estava... Nisso eu já tinha caído lá no chão, já tinha pedido a misericórdia de Deus, tinha falado para Deus, se o Senhor é Deus na minha vida, me tira viva desse lugar, que enquanto vida eu tiver, Pai, eu vou te servir. E nisso, eles ouviram os barulhos da polícia que já estava chegando, saíram correndo, passaram por cima de mim e não me viram de joelho no chão, porque eu tinha pedido para Deus fazer com que eles me tornassem invisível para eles. E ali aqueles caras fugiram. E o policial entrou, levou a gente, e no meio do caminho eu mandei ele parar o carro, entrei dentro da Universal, estou adiantando para poder eu terminar meu testemunho. Entrei dentro da Universal que estava aberta, isso já era umas 3 e pouco da manhã, e ali pedi permissão àqueles 2 obreiros que estavam ali, que me deixasse subir no altar, que eu precisava orar para Deus. E quando eu subi ali naquele altar, eu me joguei naquele altar e eu falei para Deus, eu falei, Jesus... Eis-me aqui. Aleluia. Enquanto vida eu tiver, nunca mais eu saio da tua presença. Meu Deus, que livramento. E aqui os livramentos, né? Foram vários livramentos. E para a glória de Deus, eu estou aqui contando esse testemunho e espero que esse testemunho ele alcance muitas vidas, principalmente a quem está aí envolvidas no mundo das drogas, achando que as drogas ela é alguma coisa na vida da gente, porque a gente acha que e não é nada. Só Jesus só Jesus liberta. E é isso que eu quero deixar aqui nessa tarde. Só Jesus liberta. De chefe do tráfico a pastora. A pastora. A glória de Deus, 9 anos aí no comando aí desse novo ministério que Deus me deu. Igreja Evangélica Unidos pela Fé. E tô aí.
Cuidando de vidas. Cuidando de vidas. Pode passar o endereço, onde fica. Fica ali no Jardim Santa Terezinha, né? Próximo ao Shopping Aricanduva, na rua Frei Julião Romero, 265. Estou localizada ali, já vai fazer 9 anos já. E quem quiser aí tá indo nos fazer uma visita aí, conhecer aí a pastora Josi aí pessoalmente, vai serem bem-vindos, né? Para a glória de Deus. E cuida mesmo. Cuido. E há um amor nesse coração para cuidar de vidas. Porque eu sei de onde ele me tirou. É um amor grande. O seu exemplo é o exemplo que a pessoa pode estar fundada no mais baixo nível da droga, que Deus pode resgatar e fazer algo totalmente novo, né? Exatamente. Quantos livramentos, em todos eles a boa mão do Senhor te alcançou, pastora, porque Deus tinha um propósito. Sim. E o propósito é esse que a senhora está vivendo hoje. O propósito era esse que Deus tinha, de cuidar de vidas. Isso. Né, de ser uma serva do Senhor, que cuida da obra de Deus e cuida com muito amor. Com muito amor. Né? Muito amor. Muito amor. Tá ali sempre batalhando, quase todos os dias, 7 horas da manhã, já Cê tá com as portas abertas. Você conhece, adorando, né? louvando, exaltando o nome do Senhor e cuidando de vida. Que Deus continue te ajudando, te abençoando, te fortalecendo, te dando saúde, vida. Porque verdadeiramente a senhora é uma serva do Senhor. E é por isso que Deus conservou a sua vida. Graças Deixou a a senhora Deus. viver, né? Que não é viver, né? Ter experiências, ter experiência. né? Porque isso não é vida, né? Exatamente. Deixou a senhora andar um pouquinho, tendo algumas experiências, para hoje sentar aqui e dizer que verdadeiramente Sim. Deus cura, Deus liberta, Somente Deus transforma Ele, somente e Deus Ele. ele guarda quando ele tem, Somente né, Ele. um propósito. Que Deus Somente maravilhoso. Ele pode fazer isso, somente. Onde abundou o pecado, superabundou a A graça. graça de Deus, é verdade. E isso aqui é um exemplo de É verdade. transformação daquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém. Então tem esperança para você que talvez está passando por algum tipo de dificuldade na vida. Então você tem um exemplo. Dá para mudar. Dá para ser diferente e dá para mudar de vida e dá para ter uma vida com Deus, sim, é possível. É difícil, mas é possível. Deus está aqui renovando a nossa fé. Talvez você tenha aí na sua casa alguém, né? Talvez um filho, um esposo, alguém que você conhece, que está passando por esse momento, né? De droga, de vícios e talvez até mesmo aos seus olhos não tem mais jeito, não tem mais saída. Talvez as pessoas tenham olhado e tenham dito, não, já era, não tem mais jeito. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nesse momento, para dizer para você, enquanto há vida, há esperança. A nossa irmã, ela viveu 8 anos na rua. E um dia Deus resolveu levar uma moça lá, que não conhecia ela, só conhecia de vista, de passar, e falar, vem comigo, vem morar na minha casa. Você aceita morar na minha casa? Olha que Deus é esse, gente. Anjo, foi o próprio Deus usando a vida daquela moça, Anjo. sabe? Deus preparando tudo. Era Deus dizendo, filha, chega. Chegou o momento do basta, chegou o momento de você sair dessa situação e viver verdadeiramente o que eu tenho para a sua vida. Deus ainda tem uma história a ser contada a respeito da sua vida ou de alguém que você conheça que está nessa situação. Continua crendo. O mesmo Deus que transformou a vida da nossa pastora Josi é o mesmo Deus poderoso que vai transformar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, seja lá quem for, que você conhece. Talvez você está sofrendo por ver alguém nessa situação. Mas Deus, ele não mudou. O poder do Senhor permanece o mesmo. Graças a E Deus. se ele nos trouxe aqui, nos assentou aqui, te assentou aí para ouvir esse podcast, é Deus dizendo, ainda há jeito, ainda há esperança, e eu sou Deus que faço. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus quer fazer, quando chegou o tempo do Senhor agir, até o diabo ele tem que entender e obedecer, que é tempo de Deus agir na vida desse que ele escolheu para uma grande obra. Então, continue acreditando em nome de Jesus. Deus abençoe, pastora. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente Coisa nesse linda. podcast. Deus abençoe a tua vinda, que eu tenho certeza que edificou muitas pessoas e que não vai parar por aqui, vai continuar alcançando ainda Eu creio. muitas pessoas. Deus abençoe.
E você que está aqui ligadinho no podcast, já estamos caminhando aqui para o final. Lembrando você que daqui a pouco, às 7h30, nós temos culto. E quem vai fazer companhia no culto com a gente hoje aqui é a pastora Josi. Vai ficar pro culto aqui também, aqui. Vai cultuar com a gente aqui. Então eu quero agradecer a pastora. Agradecer você que está nos assistindo neste momento, nessa hora, você que está aqui ao vivo, você que vai assistir depois. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não esquece de deixar o joinha, deixa o seu comentário, você faz com a plataforma, entregue mais esse conteúdo, chegue para mais pessoas e isso é essencial. Seja você também um missionário aí com a sua curtida, com o seu comentário e com o seu compartilhamento. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu quero agradecer também aqui o Odávias. Manda um olá aí, Odávias. Opa! Tá aí, esse é o Odávias mandando um oi aí. Ele é o diretor, é o que faz essa coisa toda acontecer aqui, esse podcast chegar até você. Esse menino é de ouro, é uma bênção, seu Odávias. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um e tenha um culto abençoado. Eu já tô contando que você vai vir aqui no culto às 7h30, então fica ligado aí, porque esse aqui é o podcast Firmados na Palavra, essa é a Igreja Maravilha de Cristo. Fique com Deus. Tem alguém que quer deixar ainda algum aviso aqui nesse finalzinho aqui? Tá tudo certinho? Então, nós vamos chegando aqui ao término de mais um podcast Firmados na Palavra. Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite e daqui a pouquinho, culto. Fiquem com Deus. Tchau, Deus abençoe.